É, Pessoal, meus amigos que me seguem aqui, eu vou começar a fazer alguns vídeos curtos nesta semana que antecede o segundo turno das eleições de 2022. É uma das eleições mais importantes de nossas vidas, pelo menos para mim, mas eu acho que para muita gente, para o povo pobre, para o povo negro, para os índios, para a nossa floresta, para a Amazônia. Acho que dia 30 de outubro de 2022, no final do dia, a gente vai estar comemorando o final de um dos regimes mais obscuros de nossa história, um dos regimes mais cruéis que já existiu nesse país. Então, na verdade, eu queria começar essas histórias fazendo pequenos relatos que são depoimentos, pequenos depoimentos, né, em função mesmo dessas eleições. Desde o final do primeiro turno dessas eleições, eu comecei, junto com alguns colegas, amigos, a fazer uma mobilização na rua, tentando convencer as pessoas, conversar, ouvir as pessoas sobre, né, o que está acontecendo no nosso país, e tentando, na medida do possível, fazer da nossa parte para poder derrubar esse governo fascista, esse governo violento, esse governo que realmente nesses quatro anos fez aquilo que ele diz que iria cumprir, né? Por exemplo, não demarcando nenhum milímetro de terra indígena, por exemplo, aumentando as armas que levam, né, a morte, para não dizer a questão, né, a sua negligência em relação à Covid-19 e pelas mais de 600 mil pessoas mortas, algumas ou milhares delas poderiam ter sido evitadas se a gente não tivesse tratando de um governo fascista que tem uma vocação, né, para produzir, provocar, disseminar a morte e não a vida. Então a gente saiu para as ruas para fazer esse movimento de mobilização e eu tive a oportunidade de ouvir muitas histórias muito interessantes de pessoas que estavam em situação de rua, em situação de extrema vulnerabilidade, mas também, evidentemente, no meio dessas pessoas passavam por ali evangélicos, apoiadores do genocida, mas a grande maioria dessas pessoas foram pessoas que estavam do lado da gente, da nossa posição, do nosso ponto de vista, da nossa militância, enfim. Então eu queria, né, na impossibilidade de escrever um texto que seria um relato, uma pequena etnografia dessa ação, que eu acho que, embora tenha sido uma ação voltada para convencer as pessoas da necessidade de votar no candidato Lula, na candidatura a única que está, na verdade, em disputa no segundo turno contra o fascista, eu ouvi muitas histórias que mereciam ser etnografadas e eu vou falar um pouco delas. Mas eu queria começar lembrando da questão principal que me mobiliza e que me faz estar do lado do Lula nessas segundas eleições,
que é a questão ambiental, que é a questão indígena na Amazônia, que é a questão, na verdade, de, das mudanças climáticas e do perigo que o sistema capitalista está trazendo para a própria sobrevivência da humanidade aqui na Terra e do planeta Terra como um todo. Portanto, a minha visão sempre foi uma visão engajada em favor dos direitos dos povos indígenas, mas também em favor de outras formas de vida que não apenas as humanas, como, né, os animais, a floresta e por aí vai. E esse ano de 2022, a gente presenciou um evento extremamente duro, né, que tem a ver com essa política de destruição, não só da floresta e dos povos indígenas, mas daqueles que militam a favor dos povos indígenas e da floresta. Estou falando, evidentemente, do assassinato do Bruno, meu amigo, que eu conheci na FUNAI, conheci através da minha outra amiga Beatriz, Bia, querida Bia, esposa de Bruno. Junto com o Dom, ele foi barbaramente assassinado, né, no começo de junho de 2022. No começo de junho, acho que lá pelo dia 5 de junho, se não me engano, a gente teve a notícia do desaparecimento deles, dos dois, Bruno e Dom. E nós ficamos, todos nós, amigos, ambientalistas, pessoas indigenistas, pessoas próximas do Bruno e do Dom, ficamos, além das famílias e dos amigos mais próximos deles, todos ficamos realmente a partir da notícia do desaparecimento deles, ficamos 24 horas por dia acompanhando as notícias, acompanhando e tendo a esperança de que alguma coisa pudesse ter acontecido, mas não a morte deles, que eles poderiam ter sido vítimas de uma emboscada pelos garimpeiros, pelos madeireiros, pelos caçadores ilegais dentro da terra indígena, pelos traficantes, que eles poderiam estar ainda com vida, mas né, a gente sabia que isso era uma possibilidade, mas a gente temia muito pela vida deles assim que a gente soube da notícia do desaparecimento deles. E quando veio a morte, veio a notícia da morte deles, a gente ficou, evidentemente, muito mais tristes, sem saber o que fazer, né? Embora ouvindo os cantos, os relatos dos amigos, dos parentes do Bruno, embora, né, pensando como os povos indígenas, que eles não tinham de fato desaparecido, que eles tinham passado por uma outra vida, eles tinham se encantado, eles eram espíritos, né, povoando agora as florestas, como dizia a esposa dele, nossa amiga Bia. Esse evento, isso tudo, não tirava da gente a tristeza profunda, né? Porque a gente sabia que o Bruno, por exemplo, era um profundo conhecedor dos povos indígenas, da floresta, e que a morte dele representava uma perda muito grande. Como pensar que, né, essa luta no Vale do Javari a favor dos povos indígenas isolados não seria interrompida com a morte do Bruno? Na verdade, ela não foi e não será, né? Mas, com certeza, os assassinos e esse governo que contribui para o assassinato das lideranças indígenas, dos povos indígenas, porque foram vários,
O objetivo foram vários assassinados e mortos nos últimos anos. O objetivo deles é realmente semear a violência, semear o medo e fazer com que aqueles que lutam pelos povos indígenas e pela floresta tenham medo, né, de estar lá, de continuar, de levar adiante a defesa da vida, da floresta, dos territórios, etc. Então, a gente ficou com medo e depois disso a gente atravessou, né, a metade de 2022 com um outro medo terrível, terrível, que é a possibilidade das eleições desse governo fascista, genocida, que contribui, que é o responsável, né, pelas políticas que, na verdade, levam à morte, então, de ambientalistas como Bruno e Dom. E aí o temor de que ele fosse reeleito, né? Espero que não, que dia 30 seja o final dessa tragédia que o Brasil está vivendo, desse ódio. Não tenho palavras para poder traduzir o que é esses tempos, né? Não tenho palavras para traduzir essa história presente, atual do país, de violência, de armas, de ódio em relação a todos aqueles que pensam diferente deles, de ódio aos povos indígenas, de ódio aos ambientalistas, de ódio aos defensores dos direitos humanos. Então não tenho palavras que me seriam justas para descrever essa realidade brutal na qual nós estamos vivendo. Então espero que dia 30 seja de fato o final desses tempos sombrios e que a gente possa continuar a luta do Bruno, continuar a luta de todos aqueles que estão a favor da vida, a favor da floresta, a favor dos povos indígenas, todos aqueles que estão a favor, enfim, de uma vida diversa, que respeita as diferenças, que respeita a nossa mais profunda eu não seria capaz de dizer, mas enfim, o nosso ideal, a nossa utopia, o nosso sonho de que nós somos diferentes, mas vivemos num mesmo planeta, vivemos numa mesma, dependemos uns dos outros para até mesmo fortalecer as nossas diferenças e as nossas potências, enfim, as nossas diversidades, as nossas diferentes maneiras de compreender, de traduzir, de descrever o mundo, as nossas diferentes maneiras de sobrevivência. Então, eu queria terminar isso não fazendo somente um discurso vago, mas dizendo para vocês que o Brasil é um dos países que mais assassina ambientalistas no mundo inteiro, né? E eu tenho um dado que recentemente foi publicado por uma organização dos direitos humanos inglesa, que diz que o Brasil é o líder em assassinato de ambientalistas no mundo, e nos últimos 10 anos, de 2012 a 2021, só no Brasil foram assassinados
342 ambientalistas ou militantes a favor do meio ambiente, incluindo aqueles que militam a favor dos povos indígenas. De 1.733 mortes no mundo inteiro relacionadas ao ativismo ambiental, no Brasil foram 342. 20% desse total aconteceram aqui no Brasil. Só no ano de 2021, 26 pessoas ambientalistas foram assassinadas. Então, quando a gente fala que esse governo é um governo genocida, um governo que não respeita as diferenças, um governo que quer acabar com aqueles que defendem a questão ambiental, um governo que não faz nada para punir os criminosos e os assassinos. Aliás, o principal assassino ou o mandante do assassino do Bruno e do Dom, agora, há pouco tempo, me parece que no dia 12 de outubro, pagou apenas 15 mil reais para ser colocado em liberdade provisória. Mas enfim, ele está solto. Essa pessoa que foi, junto com um grupo de outros assassinos responsáveis pela morte bárbara, que foi aquela que todos acompanharam: atirar, matar, cortar, decepar os corpos, queimar os corpos, enterrar os restos dos corpos, ocultar cadáver. Esse foi o assassinato do Bruno e de Dom. E os responsáveis estão sendo compensados, porque o governo não investiga, o governo não fala uma palavra de apoio às vítimas, às famílias dessas vítimas. Ao contrário, o que a gente viu desse governo insano, o que a gente ouviu foram palavras do tipo, mas eles estão, Bruno e Dom, eles foram como quase que corresponsáveis pelas suas próprias mortes, porque eles não deveriam estar onde eles estavam no momento em que foram assassinados. Então, eu diria que o vice-presidente da República disse algo como: isso é um efeito colateral, nada mais do que isso. Eles não deveriam estar onde eles estavam quando foram assassinados. Foram as palavras que a gente viu desse presidente da República que está aí. Como ele nunca derramou uma lágrima ou visitou um hospital, ou manifestou de forma clara uma palavra de apoio às vítimas da Covid-19, milhares delas que poderiam inclusive ser evitadas, essas mortes, se o governo tivesse atuado de forma menos se o governo tivesse comprado vacina, se o governo tivesse comprado vacina a tempo, se o governo tivesse se engajado numa campanha de proteção às vidas e de luta de fato contra a pandemia. Então é isso que eu queria lembrar nesse dia aos meus amigos e amigas, nessas vésperas de eleições do segundo turno, e que a gente possa, enfim, passar desse tempo de tenebroso no qual estamos vivendo, com a derrota desse regime fascista no próximo domingo, dia 30 de outubro de 2022.